Dando continuidade ao nosso grande itinerário, queremos mais uma vez ter a oportunidade de estudar e aprofundar o nosso conhecimento nesse pensamento extraordinário desta grande santa e doutora, Santa Teresa de Jesus. No último encontro nós começamos a falar das primeiras moradas. Importante ressaltar isso, que Santa Teresa fala de primeiras moradas e não a primeira morada. Existem muitas moradas pelas quais precisamos passar nesta mansão. Eu gostaria de citar o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, na sua obra Quero Ver a Deus, publicada aqui no Brasil pela editora Vozes, quando ele começa a falar das primeiras etapas do Castelo Interior, fazendo um comentário sobre estas etapas. Na sua obra, nesta edição aqui do Brasil, na página 209, ele diz: no itinerário teresiano, há 7 etapas que se transpõem em 2 períodos ou fases. Na primeira fase, abrange as 3 primeiras moradas. Deus intervém na vida espiritual da alma por meio de um auxílio geral, que não é senão a graça adjuvante ordinária. O auxílio divino torna-se particular. No segundo período, a intervenção designa direta de Deus por meio dos dons do Espírito Santo. Como nós estamos falando das primeiras etapas, então é importante nós considerarmos que estas primeiras etapas fazem parte daquilo que nós chamamos da via purgativa. Ou seja, a primeira etapa que nós precisamos purificar os nossos corações. Quando nós queremos aprofundar a nossa vida espiritual, queremos elevar a nossa intimidade com Deus, buscando uma vida de perfeição, é evidente que nós precisamos enfrentar alguns desafios que estão dentro da nossa própria alma. E Deus faz isso, como diz o Frei Maria Eugênio, de maneira muito particular, atuando no processo da nossa conversão. Não somente daquela conversão inicial, onde fazemos o encontro com o nosso Senhor e mudamos a direção da nossa vida. Mas trata-se daquela conversão mais profunda, em que, avançando na nossa vida espiritual, no progresso e na nossa caminhada, nós vamos dando saltos na nossa vida espiritual. Santa Teresa, diz o Frei Maria Eugênio, no Castelo Interior, nós vemos que nas primeiras páginas desta obra, a santa explica como são inúmeras as obras que descrevem estas regiões bem conhecidas e que abordaram de forma primorosa a maneira de aí se comportar. Então, Santa Teresa vai apresentar nessas primeiras moradas aquilo que nós precisamos fazer concretamente. Porque quando a gente vai falar das segunda etapa, ou das quartas, quintas, sextas e sétimas moradas, a atuação da graça é obra do Espírito Santo. No fundo, é Deus quem intervém e faz a obra. Nesta primeira parte, nós temos uma participação. É claro que Deus vai atuando com a sua graça, como diz o Frei Maria Eugênio, a sua graça adjuvante ordinária. Deus vai nos concedendo graças atuais, no dia a dia, meios para que a gente possa progredir. Mas exige de nós uma colaboração, isto é, uma participação. Então, é isso que eu gostaria de destacar destas primeiras etapas, dessas primeiras moradas. Mas quando nós voltamos para o Castelo Interior, a obra, que eu estou procurando frisar a obra, ler a obra, mostrar como é necessário nesse caminho a gente aprofundar o pensamento de Santa Teresa, nós vimos que entre Deus e a criatura, entre nós e Deus, existe uma distância abissal, uma distância enorme. E nós precisamos transpor essa distância. Porque Deus veio nos visitar, porque Deus veio ao nosso encontro. Não é nós que vamos tentar, de maneira presunçosa,
como descreve o livro do Gênesis, no capítulo 11, na Torre de Babel, quando os homens tentaram chegar até Deus através das suas próprias forças. Nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus com as nossas próprias forças. É claro, é possível conhecer a Deus por meio da razão natural. Até a teologia tem um tratado para falar sobre isso, que é a Teodiceia. Nós podemos conhecer Deus através da luz da razão natural. Mas é claro que isso é insuficiente. Isso nós não conseguimos chegar à profundidade. Quando Deus vem, então, se revela no mistério do Natal, no mistério da encarnação, que acontece na visita do arcanjo e depois do nascimento do Salvador, nós temos ali, então, um Deus que se encarna, um Deus que vem fazer morada entre nós, e Ele mesmo vem nos revelar. Então, nós temos, a partir de agora, o conhecimento das coisas de Deus através de Deus mesmo. Ele vem nos contar os seus mistérios. Então, essa distância da criatura e do Criador, ela é imensa, mas ela é superada, esse abismo intransponível, ele é possível de ser acessado, porque agora Deus vem ao nosso encontro. E nesse processo de que Deus vem ao nosso encontro, Deus mostra também a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E nesse processo, nós avançamos no nosso autoconhecimento. É um importante processo na via espiritual, no crescimento da vida da graça, é que a gente possa conhecer-se. O Catecismo da Igreja Católica tem até uma frase que diz que quem não se conhece não se possui, né? Se você não tem conhecimento do seu funcionamento, das suas reações diante das circunstâncias, é claro que na totalidade do nosso ser, nunca nós teremos um conhecimento profundo de nós mesmos. Mas, à medida em que você vai se conhecendo, você vai adquirindo maturidade, e junto com essa maturidade, você vai tomando posse de si. Ao menos você vai tendo as condições para conseguir gerenciar, organizar a sua própria vida. E saber que você pode romper com algumas coisas, você pode tomar decisões firmes, propósitos sérios com a vida em Deus. Então, é esse aspecto do conhecimento, da profundidade da nossa alma, que eu gostaria de destacar nesse encontro. A nossa vocação, ela é suprema. Deus nos chamou para uma vocação suprema. E a vocação suprema a qual Deus nos chamou é para sermos santos, como recorda a carta aos Efésios. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis no seu amor. A correspondência a esta vida da graça, a esta santidade a qual Deus nos chama, evidentemente que exige de nós inúmeros esforços. E no castelo, eu gostaria de continuar mencionando alguns pontos do castelo interior, mas dentre eles, eu chamaria a atenção nesse primeiro capítulo, no número 6, onde Santa Teresa fala um pouco sobre a oração. Veja que Santa Teresa está falando do castelo interior, ou seja, está falando da nossa intimidade interior. Não tem como adentrar esse castelo, não tem como adentrar na nossa intimidade interior sem a vida de oração. E quando eu estou falando de vida de oração, estou sempre falando de uma vida de oração séria, onde você tenha um compromisso, onde você assuma a responsabilidade de uma vida de oração interior e com frequência você reserve um tempo para estar com Deus na oração. Diz Santa Teresa: há pouco tempo que as almas sem oração são semelhantes a um corpo entrevado ou paralítico. Ou seja, uma pessoa que não tem vida de oração, ela é uma pessoa paralítica, ela não consegue se movimentar. Portanto, esse movimento feito é o movimento da oração. Diz, continua Santa Teresa, embora tenha pés e mãos, não os pode mover. É bem verdade, há almas tão enfermas e tão mergulhadas nas coisas exteriores que dão a impressão de não haver remédio
nem possibilidade de fazer entrar em si mesmas. Olha essa frase de Santa Teresa, né? Tem pessoas que são tão mergulhadas no mundo material, no mundo exterior, que parece que não existe um remédio para fazer a pessoa mergulhar dentro de si. A pessoa ela é tão superficial com a sua vida interior que ela não consegue adentrar a sua intimidade. É tal a força do costume de tratarem continuamente com as sevandijas e feras das cercanias do castelo, que já se tornaram, por assim dizer, semelhantes a elas. As sevandijas e feras de que fala Santa Teresa são as nossas paixões, ou seja, as nossas desordens interiores. Então a pessoa está tão dominada pelas paixões, pelos instintos, ela é uma pessoa tão vil, tão pueril, que ela não consegue distinguir aquelas paixões dela mesma, de tal modo que ela se tornou aquelas paixões, que ela está dominada por aquilo. Embora tão ricas de natureza, capazes de conversar com o próprio Deus, não há remédio que lhes valha. Se não procurar entender e remediar sua extrema miséria, olhando para si, tornam-se estátuas de sal, como aconteceu à mulher de Ló, por voltar a cabeça a olhar para trás. Então aqui Santa Teresa faz menção ao livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 26, quando a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. E de fato nós conseguimos ver o grande desafio nós estamos falando aqui de primeira morada, gente. Isso é importante frisar. Nós vemos quantas almas elas permanecem longe da vida interior e da busca de santidade. Pessoas que habitualmente às vezes rezam rosário, vão à missa, rezam ladainhas, mas ainda não enxergaram aquela vida interior, aquele desejo de uma união com Deus mais profunda. Elas fazem coisas que as pessoas dizem, nossa, essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de oração, mas é sempre muito superficial. A semelhança daquilo que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando nosso Senhor diz para os seus apóstolos para avançar para as águas mais profundas. Essas pessoas não são capazes de avançar para as águas mais profundas. É como se aquela pessoa estivesse na praia e ela ficasse só ali na orla, na beira da praia, fazendo alguns pequenos mergulhos, mas ela não tem coragem de avançar. Ela não é ousada para mergulhar nas águas mais profundas. Então, o castelo nos chama justamente a entrar nessa intimidade conosco e a ter uma vida de oração mais profunda. No parágrafo 7º, Santa Teresa diz: a porta para entrar neste castelo é a oração, a meditação. Não digo oração mental, mas que vocal. Para ser oração é necessário a reflexão. Então a Santa Teresa está entrando num ponto aqui muito importante. É fundamental que a pessoa comece a ter vida de oração. Nós vamos ver que em Santa Teresa existem 9 graus de vida de oração. Então, à medida que a pessoa vai passando de uma morada para outra, ela vai evoluindo na sua vida de oração e, portanto, vai atingindo graus superiores de oração. A oração vocal, isto é, essa oração que você faz com a boca, recitando preces, súplicas, esse é o primeiro grau de oração, a oração vocal. O segundo grau de oração é a oração mental, ou a meditação. E o terceiro grau é a oração afetiva. Esses 3 níveis de oração fazem parte, então, das primeiras vias, das 3 primeiras etapas. Os outros graus de oração vão fazer parte das etapas adiante, das quais nós trataremos mais à frente. Mas veja, Santa Teresa está dizendo aqui que é necessário que a pessoa tenha vida de oração, e ela não está falando nem de meditação, ela está falando apenas da oração vocal. E ela diz que para ser oração vocal é necessário que tenha reflexão. Então é preciso que você medite aquilo que você está rezando para ser oração vocal. Porque se você está somente dizendo palavras, você necessariamente não está rezando. Eu sempre costumava dizer, você pode estar meramente papagaiando, ou seja, parecendo um papagaio
pronunciando sons, mexendo com os lábios. E não é isso que consiste a oração. Olha o que consiste a oração de Santa Teresa. Não chama oração mexer com os lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem quem é aquele ao qual nos dirigimos. Olha aqui, Santa Teresa. Então, não se trata de oração se você não sabe o que você está pedindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com quem você está falando? Com quem você está falando? E quem é você? Então, essas três coisas. O que você está pedindo, quem sou eu e com quem eu estou falando. Então, isso aqui nos dá uma dica muito interessante para nós iniciarmos a nossa vida de oração, que sempre que nós formos nos colocar diante de Deus, nós precisamos lembrar desses pontos. O que eu estou aqui fazendo? Eu estou rezando para pedir a Deus. Segundo lugar, quem sou eu? Essa é uma pergunta, mas padre, eu preciso dizer quem sou eu para rezar? Talvez assim, para você entender melhor o que Santa Teresa está dizendo, você poderia fazer o seguinte. Então, você vai iniciar sua vida de oração colocando-se diante da presença de Deus. Faça um diagnóstico de como você está quando você vai rezar. E isso você pode fazer em 2 minutos. Você não precisa responder uma pergunta, quem sou eu, dando uma resposta. Olha, eu sou o Rogério de Azevedo Silva e tal. Não, não é isso. Mas quem sou eu? Uma outra pergunta que pode ser atrelada a essa pergunta de Santa Teresa é: onde eu estou nesse momento? Ah, eu estou aqui, no santuário. Não, não é essa a pergunta. Onde está o meu coração? Diz Nosso Senhor no Evangelho de Mateus: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde o meu coração está nesse momento? Eu posso estar aqui fisicamente, diante das telas, conversando com vocês, mas meu coração está distante. Isto é, meu coração está afastado com as preocupações, com as agitações, com tantas coisas que às vezes nós somos tomados. Então, às vezes você vai se colocar para rezar, e ao se colocar diante de Deus para a oração, as preocupações que permearam o seu dia, elas estão roubando o seu coração. Elas estão tomando a sua mente. E você está sendo invadido por uma série de informações. Então, onde eu estou? Como está o meu coração? Senhor, colocai o meu coração em estreita relação com o vosso coração, pois me vejo agitado. Meu coração parece ser atormentado por tantas preocupações. Volvei o vosso olhar de misericórdia para mim, Senhor, e concedei-me a serenidade, a tranquilidade para rezar. Aí você se coloca diante da presença de Deus. Portanto, é nisso que consiste a oração. Continua Santa Teresa: o costume de falar a majestade de Deus como quem fala a um estranho, dizendo o que lhe vem à cabeça, sem reparar o que está certo, por ter decorado ou repetido muitas vezes, isso eu não tenho conta de oração. Então, você falar as coisas de maneira relapsa, sem pensar no que você está fazendo. Então, aqui Santa Teresa está ensinando: para você avançar no castelo interior, é preciso aprender de fato o que é oração. É preciso aprender a rezar. Talvez a gente já tenha uma prática de oração de muito tempo, mas ainda não aprendemos de fato a se encontrar com Deus. O resumo que eu gostaria de fazer desse encontro é justamente este: que você possa observar a sua prática de vida de oração, que você possa examinar suas orações, como você tem feito. Você chega diretamente para a oração e já vai de maneira corrida
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já vai rezando, ou você se coloca primeiro, acalma o seu coração, olha para dentro de você, olha para os seus sentimentos, para as suas emoções. Você não pode ignorar isto. Você é um ser humano que tem sentimentos, emoções. Mas como estão as minhas emoções, né? Não tem como, por exemplo, você sair de um jogo de futebol, você correu com adrenalina 1000 e querer chegar a rezar. Não vai dar para você rezar. Por quê? A sua adrenalina está agitada. Você liberou adrenalina sobre o seu corpo, então seu coração está 1000. Então você precisa de um tempo para se acalmar, então para você entrar no exercício da oração. Nessa agitação você não vai conseguir fazer nada direito. Então você se coloca diante de Deus, faz uma breve oração, olha para dentro de si, olha com aquele a quem você vai se dirigir, Deus, e pede a Ele: Senhor, olha, eu vejo meu coração está agitado. Muitas coisas têm tomado conta. Aí você menciona as suas preocupações e pede a Deus que Ele lhe dê a graça, que Ele lhe ajude a começar a ter uma vida de oração. Santa Teresa de Jesus, nos ajude a mergulhar na nossa vida interior, a termos uma verdadeira oração com Deus. Possamos fazer um verdadeiro diálogo, um verdadeiro colóquio com Deus, onde Deus nos encontra e nós também o encontramos. Que você possa, a partir deste encontro, começar a examinar com tranquilidade. Não se desespere. Comece habitualmente a ter a prática de uma vida de oração mais séria. Tente se organizar. Se porventura acontecer um imprevisto ou outro, tudo bem. Nós estamos começando o alfabeto da vida de oração. Nós estamos só aprendendo, diria, as vogais, né? Nós não somos grandes ainda na nossa vida de oração. Por isso que o Senhor nos ajude, ilumine, e que Santa Teresa, nossa intercessora, nos ajude neste caminho espiritual, junto com o glorioso São José, patrono e mestre da vida interior. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.